Muito bem. Já estamos começando mais uma transmissão. Graças a Deus por esse momento. Louvado seja o Senhor. E aguardando a todos chegarem. Miriam. Que bom, Ronaldo, Fabiana, Beth, Tatiana. Hoje entramos um pouquinho atrasado. Fabricinha, Amanda, Gustavo, Vanessa, Gabriel. Glória a Jesus. Estamos mais uma vez juntos para um momento de louvor, um momento de oração. Hoje Deus tem uma palavra muito preciosa para nós. Primeiro foi para mim, né? Eu fui surpreendido pela palavra de Deus. Deus me surpreendeu de uma forma incrível hoje. E Sandra, legal. Marquinho, Rosenilda, Rosi, Maurivan, Fátima, Vânia, todos sejam bem-vindos. Andréia, que legal, glória a Deus. E boa noite para todos, né? E minhas secretárias estão chegando aqui para me ajudar, a Glaucia, a Lívia e Cida, graças a Deus. Hoje eu queria começar com uma oração. A gente sempre começa com louvor, mas hoje eu quero orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus, que Rita, Rafa, Aline lá no Peru. Hoje nós vamos começar orando, vamos pedir ao Senhor que nos guie, né? Nos dirija em tudo aquilo que nós vamos fazer. Pai, juntamente com os meus irmãos agora, Deus, nós nos congregamos, nós nos ajuntamos aqui. Deus, esse é um ajuntamento de pessoas que amam a palavra de Deus, ajuntamento de pessoas que têm fé. Muitas vezes a nossa fé não é tão grande quanto poderíamos, nem quanto deveríamos tê-la. Mas nós sabemos, Deus, que mesmo pequenina, essa fé pode mover montanhas. Nós sabemos, Pai, que estamos vivendo um momento diferente, um momento bastante especial. Alguns criticam esse momento, alguns reclamam desse momento, alguns fazem com que esse momento fique mais pesado, mais penoso, mas nós acreditamos que o Senhor é aquele que disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós estamos carregando um jugo, se nós estamos levando um fardo nesses dias, seja ele de ordem familiar, econômica, social, ou mesmo na questão física de alguma enfermidade, Senhor, torna leve o nosso fardo. Ajuda-nos, ó Deus, a carregarmos a nossa cruz. E aqueles, Deus querido, que tem bênçãos para contar, que tem motivos de sobra para louvar, que todos estejamos agora cantando a plenos pulmões. Se alguém estiver com a família, Senhor, que toda a família cante. Se estiver sozinho, se estiver no trabalho, se estiver em algum lugar distante e precisar nesse momento, Deus, do Teu poder para poder cantar, que o poder do Teu Espírito desça sobre essa pessoa e juntos cantemos quão grande é o nosso Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor então? Quão grande é o nosso Deus. Quão
seu Deus é grande? Aleluia! O meu também é. Temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que por nós faz coisas maravilhosas. E o que Deus tem falado comigo hoje, que me marcou muito, mas marcou bastante mesmo, é essa questão de que tamanho é o nosso Deus. Qual é o seu tamanho? Nós estamos agora no momento em que a gente está podendo medir o tamanho das coisas. Por exemplo, qual é o tamanho da minha paciência nessa quarentena, nesse afastamento social? Eu estou tendo a oportunidade de medir, né? Antes eu não tinha essa oportunidade de medir, porque eu perdi a paciência e não me preocupava em saber quanto tempo demorou para isso acontecer. Eu posso medir também a minha resistência. Qual é o tamanho da minha resistência? O quanto eu consigo resistir esse tempo. Eu sei que para alguns está sendo difícil o fato de não poder trabalhar, não poder sair para ganhar o seu pão. Outros está sendo muito difícil ficar em casa. Eu tenho entrado em contato com alguns irmãos, hoje liguei para 2 ou 3 mais ou menos, e alguns dizem, olha, está muito difícil ficar sem sair de casa. Tem gente que saía 2, 3 vezes por dia, hoje está saindo uma vez por semana, cada 10 dias. Qual é o tamanho da sua capacidade de resistência? Qual é o tamanho do amor que eu tenho para dar? Agora nós estamos vendo muita solidariedade, muita gente estendendo a mão, muita gente ligando, muita gente procurando saber a necessidade do outro. E nesse tempo de afastamento social, de quarentena, qual é o tamanho do amor que eu tenho para dar? Qual é o tamanho desse sentimento que Deus um dia fez brotar em mim para que eu possa compartilhar com as pessoas? Qual é o tamanho, por exemplo, do meu poder de concentração? Nunca nós tivemos um momento como esse, e é um momento da gente se concentrar, por exemplo, na leitura da Bíblia, se concentrar na oração, e se concentrar um pouco mais nos nossos filhos, prestar mais atenção no nosso cônjuge, prestar mais atenção em alguns detalhes da casa. Homem é mais distraído, né? Aliás, eu estou pensando seriamente em fazer a reunião de homens esse mês. Se tudo der certo, nós vamos reunir, vamos ver como é que vai ser. Qual é o meu poder de resistir? Qual é o meu poder de me concentrar? Que tamanho é a minha capacidade de resignação? Nós estamos sendo provados nisso, estamos sendo constantemente postos à prova. Qual é o tamanho da minha capacidade de me adaptar a esses novos tempos? Ontem nós tivemos uma reunião com líderes de grupo familiar e uma pergunta foi muito importante ali, né? Pastor, quando vai voltar a igreja a ser como era antes? E eu disse assim, olha, eu não sei se ela vai voltar a ser como era antes. Nós não temos nenhuma perspectiva. A gente não sabe como será daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês. E a gente até estava brincando que a internet hoje está sendo para nós como água encanada, como rede de esgoto e como energia elétrica. Nós não vamos poder mais viver sem acesso à internet. Veja como está sendo importante para a igreja se manter unida. Nós estamos aí já com 70 pessoas, 70 irmãos e irmãs juntos. Como nós vamos daqui para frente poder nos reunir, estudar a Bíblia, orar, comungar, tomar ceia? Nós não sabemos se a igreja volta a ser como ela sempre foi. Talvez num outro molde, talvez de um formato um pouco modificado, mas nós cremos que a igreja nunca deixou de existir e nunca deixará de existir. Ela continuará sendo a igreja de Jesus Cristo, não importa o formato. Enquanto houver uma pessoa que crê em Deus, que crê que a Bíblia é a única regra de fé e de prática,
que acredita que a comunhão é a principal terapia que o ser humano pode ter na vida, a comunhão cristã. Enquanto houver alguém acreditando num Deus grande e poderoso e a Ele elevando as suas orações, haverá igreja. Mesmo que em formatos diferentes, de maneiras diferentes, de expressões diferentes, essa igreja nunca vai deixar de existir, só quando Jesus voltar para levar essa igreja com Ele, né? Então, glória a Deus por esse tempo. Olhamos com uma perspectiva de futuro muito diferente do que a gente imaginou. Eu, como pastor, já há mais de 30 anos, não vejo o menor problema em a igreja continuar num outro formato, porque a igreja ela é mantida e sustentada pelo Espírito Santo. Nós somos pegos de surpresa, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que tem o modelo, tem a maneira certa, tem as formas de manter a glória de Deus, a presença de Cristo, né? E o valor da palavra de Deus bem próximo do nosso coração, e Ele há de fazer isso em nome de Jesus. Então, nós estamos descobrindo nesse tempo muitas coisas sobre nós. O que você descobriu sobre você nesses dias? Você quer colocar aí? Pode colocar aí. O que você descobriu sobre você que você não sabia? Alguém fez alguma descoberta? Pedro Álvares Cabral um dia descobriu, né? Descobriu a América. E ele ficou todo feliz porque ele conseguiu descobrir. Agora, a principal descoberta que nós podemos fazer é sobre nós mesmos. Você descobriu alguma coisa a teu respeito nesses dias? Por exemplo, eu vou dizer o que eu descobri sobre mim. Eu descobri que eu não sou tão manso como eu achei que eu fosse. Eu me achava sempre uma pessoa muito mansa, muito do deixa disso, deixa pra lá, né? Tamo junto, e aquele que não se ofende, não se magoa. Não... E eu descobri que eu preciso muito de mansidão. Eu preciso ser uma pessoa mais mansa. Eu preciso aprender a ouvir, aprender a aceitar certas coisas e aprender a reagir de maneira correta em cada situação. Alguém descobriu alguma coisa de si mesmo aí? O que você descobriu? Nós estamos já 7 semanas, é isso? Que nós estamos em quarentena? Que nós estamos afastados? Umas 7 semanas, né? Nessas 7 semanas, né? Deixa eu ver lá. A Vera... Descobri que eu não consigo ficar sozinha. É difícil, né? É complicado ficar sozinha, é complicado. Às vezes um dia, 2, 3 vai, mas passa um tempo maior que isso. Olha lá, Benícia colocou ali, ó, cozinho melhor que eu imaginava. Parabéns, né? Esse é um dom de Deus. Mas sou bem marrentinha. A Glaucia está lendo aqui porque eu não enxergo tudo, que é bem marrentinha, né? Vera, não nasci para ficar sozinha. Realmente ninguém nasceu, né? Ninguém nasceu para ficar sozinha. Realmente é muito difícil. Eu fico imaginando o idoso, né? Recentemente morreu um ator muito conhecido, Flávio Miliati, né? E me parece, tudo indica que ele morreu de solidão. Disse lá na TV, um dos telejornais, que a polícia disse que era suicídio. E ele já com a idade avançada, a gente até imagina que ele não suportou ficar isolado nesse período, né? Se você deseja compartilhar, o que você descobriu sobre você mesmo? Você fez alguma medição? Eu não estou falando de medição de altura, nem medição de peso, nem medição da circunferência abdominal, que para alguns, né, talvez diminuiu, para outros aumentou. Mas o que você descobriu sobre você? Tem alguém que gostaria de compartilhar o que você descobriu nessas 7 semanas de afastamento, isolamento social sobre você? Pois bem, a gente está descobrindo. Se você ainda não tinha pensado nisso, comece a pensar. Tá? Quando nós nos vemos bloqueados, parados, acuados, encostados num canto, quando a gente se vê impedido de tocar a nossa rotina, isso vai provocar alguma reação. E essa reação vai levar a gente a um autoconhecimento. A Jandira falou aqui, eu não gosto de ficar em casa parada. Quem é que gosta, né? Como é difícil, meu Deus do céu. É muito complicado.
Então, esses são dias que nós estamos descobrindo coisas a nosso respeito. Tem gente que está descobrindo agora o prazer da leitura. Tem gente que está descobrindo, por exemplo, que gosta de trabalho manual. Algumas pessoas estão descobrindo que gostam de limpar a casa. Outros estão descobrindo que gostam de cuidar de animal. São descobertas que nós estamos fazendo. Nem tudo é ruim nesse período de quarentena. O que a Lívia colocou lá? Gosto e preciso conversar com as pessoas, né? A Vera Garcia colocou, não sou tão calma, né? Basta a gente ficar num canto, né? A Evelise, não consigo ficar sem o grupo e a igreja. Eu também. Que difícil. Todos nós estamos assim. Sandra, descobri que tenho mais paciência do que eu imaginava. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bacana. Fátima, paciência, né? A Fabiola está falando ali, né? Fabiola, com a mãozinha, amém. Então, é isso aí. Agora, a gente pode descobrir coisa a nosso respeito. Quem mais? Adriana, eu tenho a boca grande, sou chata, mas amo fazer limpeza. Que legal, né? Você vê? São coisas que a gente vai descobrindo a nosso respeito. Pois bem, agora, nesse tempo, nós podemos descobrir não apenas coisas sobre nós, mas descobrir algumas coisas sobre Deus. Algumas coisas sobre Deus. Nesses últimos 40 dias, você descobriu alguma coisa sobre Deus? Eu fico às vezes pensando, né, que Deus ele tem prazer em se revelar. Deus tem muito prazer em se revelar. Quando eu ainda era funcionário público na Prefeitura de São Paulo, trabalhava na Secretaria das Finanças, nós tínhamos uma reunião na hora do almoço, a gente almoçava ali mesmo, alguns traziam marmita, outros desciam no térreo para almoçar, e mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, nós tínhamos uma reunião. Essa reunião, para frequentar essa reunião, bastava ter uma Bíblia. Não importa se a pessoa era budista, kardecista, católico, evangélico, ateu. Se ela arrumasse uma Bíblia, ela entrava na reunião. Era uma reuniãozinha numa salinha de computador que tinha lá. E num belo dia, uma das pessoas, que eu não me lembro agora se era católica, ela deu um versículo. Cada dia era um que levava o versículo, ela deu um versículo, a gente lia em voz baixa e cada um comentava aquilo que havia entendido daquele versículo. Naquela oportunidade, alguém pediu para eu orar, para eu fazer uma oração. E antes que eu abrisse a minha boca, um amigo meu do lado, que era católico, fez a seguinte oração: Jesus, se revela a nós, eu quero te conhecer. No dia seguinte, aquele moço não era mais o mesmo. Ele havia passado por uma transformação impressionante. Todos os nossos colegas perceberam a mudança dele. Eu já falei isso várias vezes na igreja, não canso de falar, porque foi a conversão mais linda e mais instantânea que eu vi na minha vida. Em menos de 24 horas, ele era uma pessoa totalmente transformada e Jesus se revelou a ele de uma forma impressionante. Ele conheceu Jesus fazendo uma oração: eu quero te conhecer. Deus está se revelando. Vamos abrir lá Salmo 145, versículo 3. Você tem uma Bíblia aí, numa versão física, impressa na mão? Salmo 145, versículo de número 3. Salmo 145, versículo 3. Vamos ver o que diz lá. Olha só. Algo que nós vamos descobrir sobre Deus. Glória a Jesus por isso. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Eu vou ler de novo. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Quem tem a Bíblia na linguagem de hoje está lendo assim: quem pode compreender a sua grandeza? Quem tem aquela Bíblia parafraseada, a Bíblia viva, está lendo assim: ninguém é capaz de imaginar como é grande o poder de Deus. Então vamos descobrir um pouquinho
sobre o poder, sobre a grandeza de Deus, como Deus é grande. Eu lembro a primeira vez que eu entrei num estádio de futebol, foi em 1971, e foi no estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi. Naquela época a televisão era em preto e branco, e eu via futebol em preto e branco, aquela imagem muito ruim. E quando meu vizinho me levou, que eu entrei no estádio pela primeira vez, que eu vi aquela coisa imensa, e eu vi o futebol pela primeira vez a cores, porque era colorido, lógico, né? A TV só passava em preto e branco. Aquilo me marcou, fiquei tão impressionado com o gigantismo daquele lugar. Ele era muito maior do que eu imaginava, visto pela televisão. Imenso. Eu fiquei assim, me sentindo uma pulga, né? No meio de uma manada de elefante, tão grande que era aquilo ali. Aquilo me marcou. O nosso Deus, ao se revelar a nós, nos causa esse tipo de admiração. Como Deus é grande. O rei Davi, quando ele escrevia os seus salmos, eu não sei se esse salmo é davídico, eu não tive o tempo para anotar, mas a impressão que eu tenho quando eu leio o Salmo 145 é como se a pessoa tivesse como eu, entrando num estádio de futebol lotado, quando criança, eu era pequeno, eu era adolescente. Quão grande é o nosso Deus. Em tempos de um vírus ameaçador, em tempo de desemprego, de corte salarial, em tempo de distanciamento social, em tempo de não podermos nos reunirmos como irmãos em Cristo, que tal a gente pensar na grandeza de Deus? Né? Porque surge essas questões ameaçadoras, essas coisas tão grandes, a gente fica muitas vezes assistindo o noticiário, tudo está no superlativo, tudo está no tamanho maximizado, tudo é gigantesco. Os números são gigantescos, as estatísticas são gigantescas, o desemprego é gigantesco, a questão financeira, o dólar subiu um absurdo, a cesta básica está caríssima. Quando as coisas ficam todas vistas com lentes de aumento, é momento da gente pensar quão grande é o nosso Deus. E o nosso Deus sempre vai ser maior do que todos esses imensos problemas que nós estamos vivendo hoje. Você reparou como as pessoas que não têm Deus, elas estão amedrontadas? Por que elas estão amedrontadas? Porque é muito grande o que está acontecendo. É algo na esfera mundial. Não é uma coisinha simples. Não é algo que o ministro da Saúde pode resolver do dia para a noite. Não é algo que o Exército pode resolver do dia para a noite. Nem o Presidente da República, nem o Senado, nem a OAB. Não há ciência. Né? A gente percebe correndo daqui, correndo lá, por causa de um minúsculo vírus que não dá para enxergar nem com microscópio, male com microscópio. Mas ele é fenomenal, ele está causando um fenômeno mundial. Ele não tem passaporte, mas ele entra em qualquer país. Ele não tem RG, não tem CPF, mas ele entrou em tudo quanto é estabelecimento no mundo. É uma coisa impressionante. Até aqui na cidade de Santa Rita, nós estamos aí a 8, 9, 10 quilômetros da Anhanguera, entrou aí. A gente fica impressionado, mas nessas horas nós temos que levantar os olhos e dizer: Deus, você é maior. Deus é grande. Deus é grande. Eu quero fazer notória essa expressão da Bíblia Viva: ninguém é capaz de imaginar como é grande o nosso Deus. Bom, então vamos lá. A grandeza de Deus. Vamos ver a grandeza de Deus na criação. Né? Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu poder, pelo teu grande poder, melhor dizendo, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Olha só o poder de Deus na criação. Nada é difícil demais para Deus. Jeremias teve uma revelação da grandeza de Deus.
Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele criou o céu. Eu estava assistindo esses dias um programa da History Channel no YouTube, falando sobre o universo, sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre os asteroides, sobre as medidas, né, em anos-luz. Eu fiquei impressionado. Se Deus criou tudo isso, quão grande é o nosso Deus? Quão grande é esse Deus? Ele é um Deus tão grande, tão infinito, que ele é capaz de distribuir as galáxias no céu, e ele é capaz de nascer no ventre de uma adolescente chamada Maria, desposada de José. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que é poderoso para estender o infinito e ao mesmo tempo se tornar uma pequena sementinha no ventre de uma jovem. Quão grande é o nosso Deus! Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Outra coisa, Deus não é apenas grande na criação, Deus é grande na história. Deus é grande na história. Daniel capítulo 2, versículo 21. Veja, nós estamos estudando Daniel, eu estou lendo Daniel todo dia, né? Eu estou acordando com o livro de Daniel e dormindo com o livro de Daniel, passo a tarde com o livro de Daniel. Hoje à tarde já estou preparando aí mais 2 aulas para frente da nossa sede aos domingos. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz que Deus é grande na história. Tá? Ele muda as épocas e as estações, ele destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O nosso Deus intervém na história, ele interage com a história. É claro que o homem tem livre-arbítrio, é claro que o ser humano é responsável pelos seus atos, é óbvio que cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus, mas Deus, quando ele percebe que o ser humano está fugindo dos propósitos eternos que ele tem, ele intervém na história e conduz a história. Eu acredito, queridos, que tudo isso que está acontecendo hoje, tenho fé de que o nosso Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei se alguém que me ouve aqui perdeu algum ente querido para esse vírus, que é uma coisa assim muito triste, muito dolorosa. Nós temos ouvido testemunhos nas reportagens pela TV, pela internet, mas lembre-se disso. Esse Deus intervém na história. Nós pedimos muito a Deus que guarde os médicos, guarde os enfermeiros, guarde os auxiliares de enfermagem, guarde as pessoas da linha de frente, guarde os motoboys que estão fazendo distribuição, guarde as pessoas que estão agora em contato direto, que são linha de frente, não podem retroceder. Mas uma coisa é certa, a história está nas mãos do Senhor. A história está nas mãos do nosso Deus. Deus é grande na criação, Deus é grande na história, e a grandeza de Deus se vê, acima de tudo, na execução do plano de salvação. Que bênção isso! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz assim, ou seja, 2 Coríntios 5, 19, ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus foi muito grande quando ele criou o mundo, quando ele criou o universo, quando criou as aves, quando criou a vegetação, quando criou os animais e quando nos criou a sua imagem e semelhança. Deus foi grande ao intervir na história até hoje, ele vai continuar intervindo, porque a história caminha na direção que ele predeterminou. Mas Deus também é grande, gente, na execução do plano de salvação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo as pessoas, não lançando em conta os pecados das pessoas, e confiou a nós, a igreja, a mensagem da reconciliação. Eu queria que você pensasse nisso nesses dias.
né? A grandeza de Deus em nos salvar. O ser humano havia se perdido. O ser humano havia virado as costas para o Criador. Nós todos estávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviando para o seu caminho. O diabo estabelecendo o sistema do mundo do jeito que ele está, criando todo tipo de problemas de ordem política, de ordem social. O diabo promovendo guerras, promovendo epidemias, promovendo fome, promovendo desigualdade social, promovendo ódio, promovendo prostituição, promovendo abuso sexual infantil, promovendo todo o tráfico de drogas, o diabo criando todo um sistema e o mundo entrou num caos. E Deus estabeleceu um plano para salvar aqueles que creem no seu Filho e levá-los com segurança à glória celestial. Isso é tremendo. Isso é a grandeza de Deus. Por favor, aproveite esse tempo para descobrir coisas a seu respeito, mas para descobrir também acerca de Deus. E Deus com certeza vai revelar a grandeza dele nesses dias. Sabe, quando as coisas ficam feias, Deus revela a sua grandeza. Quando Jonas estava fugindo da presença de Deus, já no mar, no alto mar, no fundo do oceano, Deus revelou a grandeza dele mandando um peixe buscá-lo e levar com segurança até a praia de Nínive. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, as coisas ficaram feias para o lado dele, e eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, Deus mostrou a sua grandeza entrando e passeando com eles no meio do fogo. É assim, Deus faz assim. Toda vez que as coisas ficam feias, quando Golias estava escarnecendo do povo de Deus, as coisas ficaram feias para o exército de Saul, Deus manifestou a sua grandeza com a coragem de um menino chamado Davi, que com a sua funda lançou uma pedra que acertou em cheio aquele gigante que caiu por terra. A grandeza de Deus se vê nessas horas. A grandeza do nosso Deus se percebe nas horas críticas. A grandeza do nosso Deus se percebe no corredor da UTI. A presença do nosso Deus se revela antes de assinar um divórcio. A grandeza do nosso Deus se revela naquele filho quando ele está entrando para o mundo das drogas. A grandeza do nosso Deus se revela quando as coisas ficam confusas, quando as coisas ficam sérias, quando as coisas ficam brabas, quando as coisas estão descambando. Quando Deus é a única esperança, Deus acaba então sendo verdadeiramente a solução. Grande é o nosso Deus. Se a morte te ameaçar, mostre para ela quão grande é o teu Deus. Se o diabo disser que o teu pecado é muito feio, é muito grande, mostre para ele a grandeza do teu Deus em perdoar. Se a depressão te atacar com grande fúria, mostra para a depressão, mostra para a ansiedade a grandeza do teu Deus. Nós precisamos mostrar para esses monstros que se revelam a nós que grande é o nosso Deus. Nosso Deus sempre vai ser maior do que tudo aquilo que surgir na nossa frente. Se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda, direis a esse monte, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e nada vos será impossível. Não é por causa do tamanho da fé, é por causa do tamanho de Deus. Não é por causa da pequenininha semente, aquela grãozinho de mostarda que eu tenho até aí, eu ganhei de um dos irmãos que foram para Israel. Não é por causa disso, é por causa do grande Deus que nós temos. Então preste bem atenção. Se o desemprego bater, né, na tua porta, se a perda de dinheiro, a perda financeira aparecer e dizer assim, olha, você é pequeno. Olha como você é pequeno. Você não tem poupança, você não tem casa ainda, olha a dívida que você tem, você não pode sair na rua, você não tem dinheiro para acertar com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, você é pequeno. Se a dívida, se o desemprego disser que você é pequeno, diz para eles quão grande é o teu Deus. Nós temos um Deus grande. Salmo 145, verso 3, não esquece mais disso. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem um plano emergencial para esses dias. O governo tem o plano emergencial, está lá os R$600. Eu fui lá na praça esses dias, a fila estava virando o quarteirão, todo mundo precisando. Quem não está precisando?
Quem não está precisando? Como é triste a gente ver as pessoas ali se aglomerando, aquela situação, todo mundo precisa. Mas Deus tem um plano emergencial. Você sabia onde está o plano emergencial de Deus? Salmo 68, versículo 5 e versículo 6. Está lá o plano emergencial do nosso Deus. Basta nós crermos. Deus tem tudo lá preparado. O que diz o Salmo 68, versículo 5 e versículo 6? Olha lá. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus. No seu lugar santo. Deus faz com que o solitário, olha lá, Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, presos por ansiedade, por depressão, por tristeza. Mas os rebeldes vão habitar em terra seca. Esse é o plano de Deus. Ele é pai de órfãos, juiz de viúvas, e faz com que o solitário viva em família. Aleluia. Quando meu pai faleceu, é engraçado, né? A gente muitas vezes tem que perder para poder dar o valor que as pessoas têm. Não que eu não tivesse dado valor para o meu pai quando ele estava vivo. Graças a Deus eu me converti aos 21 anos, então eu passei a entender o valor do meu pai. Mas quando a gente perde, a gente sente um vazio muito grande. Eu lembro que na época eu vi um carro parecido com o dele. Quantas vezes eu tinha que parar, sentar no meio-fio na calçada, baixar a cabeça e chorar de saudade. Mas o meu Deus, Ele é pai de órfãos. Assim que eu perdi meu pai nessa terra, eu comecei a ver o Pai Celestial com outros olhos. Eu comecei a dar mais valor àquele Pai do céu, que é grande, que é muito grande. Ele é grande em poder, Ele é grande em sabedoria, Ele é grande em perdão, Ele é grande em misericórdia, Ele é grande para você, Ele é grande para mim, Ele é grande para nós. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Aleluia. Deus fará justiça, Deus cuida dos seus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então, desde o começo a gente estava perguntando, né, o que você tem aprendido nesses dias de reclusão, nesses dias de confinamento. Nós estamos descobrindo muitas coisas sobre nós, mas é momento também de nós descobrirmos muita coisa sobre Deus. Você sabe que na igreja muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ué, agora é a hora. Nunca foi tão oportuno para você ouvir a voz de Deus. Eu vou orar por você. Se você ainda não ouviu a voz de Deus nesses minutos, quantos minutos aí? Uns 40 minutos? Se você não ouviu a voz de Deus, quem sabe ainda essa noite, quem sabe essa semana, você não ouça a voz de Deus falando diretamente a você. Ontem, quando eu me ajoelhei, semana passada, quando eu me ajoelhei para orar, eu mal coloquei o joelho no chão, o Espírito Santo já estava trazendo consolo para o meu coração. Sabe, para nós pastores, eu vejo que o Ronaldo, o Pacheco e todos os colegas aqui da cidade, eu acho que eles devem ter o mesmo sentimento que eu. A gente tem um sentimento de impotência muito grande quando nós não temos a igreja próxima, quando nós não podemos estar sentindo o calor dos irmãos, o abraço, o olhar, e isso gera uma insegurança. Mas Deus tem falado poderosamente em nosso coração. Vocês vão ver a minha grandeza nesses dias. Vocês vão ver quão grande é o Deus de vocês. Hoje você está passando um momento difícil, um momento de aflição, um momento de tristeza, alguns disseram aqui solidão, algumas descobertas são boas, outras não tão boas assim, mas Deus quer se revelar grande para você. Amém? Vamos fazer uma oração? Depois nós vamos estar cantando um cântico sobre a grandeza de Deus para a gente encerrar. Você está precisando de uma revelação da grandeza de Deus na sua vida? Você quer que Deus seja verdadeiramente grande, interfira na sua vida de uma forma significativa, definitiva e poderosa? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Se você puder se ajoelhar onde você está, se ajoelhe, se isso for possível, não sei onde você se encontra, mas nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu também vou me ajoelhar aqui e vamos pedir a Deus que esteja cuidando desse tempo em nome de Jesus.
Senhor, esse é um tempo tão precioso. Deus, eu te agradeço por estarmos juntos. Eu sei, meu Deus, que a internet hoje ela é tão necessária quanto uma água encanada, quanto uma energia elétrica. Ela é tão importante, Senhor, quanto as coisas mais triviais e corriqueiras da nossa vida. Mas não somente isso. Ela é para nós agora o elo que nos une como igreja. É o elo que estabelece uma conexão entre aqueles que têm fé em Jesus. Eu quero pedir, meu Deus, que esse tempo não seja um tempo que passe e nós venhamos a nos esquecer dele, mas que seja um tempo de revelação. Senhor, se revela a essa irmã, se revela a esse irmão, se revela a essa família como um Deus poderoso. Deus, sinais, prodígios, maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, venha sobre o teu povo nessa hora. Visita essa casa, visita esse quarto, visita essa sala, essa pessoa que está no quintal, sentada ali no degrau, tão triste, segurando o seu celular na escuridão. Que o Senhor abençoe a sua vida agora, que esse calor que ela sente no coração, ela tenha certeza de que é a presença de Deus. Senhor, aonde estiver uma alma, uma vida, um crente, um irmão, uma irmã, uma pessoa agora necessitada de uma manifestação de poder, ó Deus, venha sobre ela e faça, Senhor querido, com que haja paz, haja confiança, haja fé. Se os pecados estão pesando na sua consciência, se os pecados estão torturando, se o inimigo tem acusado, traz o teu perdão agora, Senhor. Limpa esse coração, limpa essa mente, limpa esses ouvidos, limpa essa boca, Deus, e quantas palavras ditas de maneira precipitada, de maneira tola. Senhor, guarda, livra, ajuda-nos, Deus, a entender quão grande é o Senhor. E se alguém está enfermo, ó Deus, nesse momento envia o teu anjo. Deus, há uma grande movimentação de anjos na nossa cidade, há uma grande movimentação de anjos no estado de São Paulo. Deus, há uma grande movimentação de anjos nesse mundo, nós sentimos assim, e nós pedimos que esse anjo que traz a cura, que traz a presença, esse anjo que liberta, vem curar esse estômago, vem curar essa garganta, vem tirar essa dor de cabeça, vem regular essa pressão, vem abaixar essa febre, vem repreender essa dengue, vem trazer vitória agora sobre o teu povo. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Acho que só o pessoal das antigas que vai conhecer, mas é uma música muito bonita, muito linda, e fala como poucas músicas sobre a grandeza de Deus. Eu não sou músico, eu simplesmente sou um louvador, né? Eu gosto de louvar. E eu vou estar tentando acompanhar a minha voz com o violão, acompanhar o violão com a minha voz, eu não sei, mas quantos quiserem cantar e conhecerem, né? Vamos estar juntos agora em nome de Jesus. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu azul. O homem não conhece o seu limite, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Olha o sol, quando despontando vem, com sua luz
Espero que vocês tenham gostado da música, porque a palavra de Deus com certeza nós amamos, nós gostamos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia. A Rita está dizendo aleluia. A Benícia está dizendo todos juntos, né? Igreja sem paredes, glória a Deus. É isso mesmo. Igreja não tem paredes, tem pessoas. Graças a Deus. A Dalva mandou aí uma menininha segurando um coração enorme. Esse é o coração que a gente tem agora na presença de Deus. A Célia mandando nota 10. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Air também, grande abraço, meu irmão. Sem paredes, sem fronteiras, verdade. Beth, é lindo, né, Beth? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Marina Oliveira, Marina França, Marina, não apareceu aqui para mim ainda. Marina, Rose, só está assistindo. Aqui, a Régia, saudade, povo de Deus. Marlene também, Célia, aleluia. É um louvor bem antigo. Josué Gonçalves, grandeza de Deus, eu lembrei dele. Chico também, muita saudade dos irmãos. Eu vejo a hora de abraçar cada um de vocês. Nós também, Chico, a gente não vê a hora de. Inclusive a gente encontra com alguns vão lá na igreja. Aliás, lembrei aqui, eu quero agradecer todos que têm se lembrado de trazer os irmãos, né, da Igreja Vida em Cristo, de trazer ofertas. A gente não tem falado sobre isso em já 7 semanas, mas eu venho aqui para agradecer você. Glória a Deus. Nós somos na igreja aproximadamente 22, 23 obreiros, missionários, tanto aqui no Brasil quanto fora. Temos também as obrigações da igreja, os compromissos, e os irmãos têm sido fiéis, têm honrado o seu compromisso com Deus. Isso tem sido muito bom. Continuemos firmes, mesmo nesse período tão difícil. Deus abençoe vocês, multiplique saúde e prosperidade para vocês também. Muito obrigado por todo o apoio, temos recebido esse apoio. Os irmãos vão lá, nós temos aí um meio de levantarmos os recursos, dízimos as ofertas, os líderes de grupo familiar têm informação. Se você gostaria de contribuir, ligue para nós, 3582-3366, o prefixo é 19, 3582-3366. Dá para a gente colocar aí se alguém quiser, liga para a gente vai orientar como você pode enviar seu dízimo, a sua oferta. Mas os líderes do grupo familiar estão informados. Você que frequenta o grupo familiar, pergunte para o seu líder como eu faço para manter a minha contribuição, tá bom? Aniversário da Clélia? Lorena também. Sim. Lorena e da Clélia. Muito bem. Parabéns para vocês, viu? Parabéns, feliz aniversário. Glória a Deus. A Beth está falando maravilhoso, grande. Deus é presente, né, gente? Deus está presente. Deus é grande. A Solange já mandou um bolo ali, ó. Que gostoso, né? Glória a Deus. Amados, nós vamos ficando por aqui para não estender muito esse período. Divulgue a live, logo ela vai estar disponível. Passe para frente essa mensagem da grandeza do nosso Deus, tá bom? Quem sabe o nome desse louvor? O nome desse louvor? Eu vou ficar devendo, mas você coloca lá, Olho o Mar. Eu achei colocando Olho o Mar, porque eu também não tinha a letra, eu sabia tocar, sabia cantar, mas não tinha achado a letra para conferir. Vai lá no Google, coloca Olho o Mar, ou então no Cifra Clube, né? Tá bom? Em nome de Jesus. Então, Vlad, boa noite também, meu irmão. A paz, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Muito bom. Então, amados, nós vamos ficando por aqui. Domingo, às 9 da manhã. Voltou. A tia Glaucia está dizendo aqui que tem atividade para as crianças. E nesse domingo já deve estar disponível no YouTube e no Facebook. Então, procura lá, papai, mamãe, titia, vovó, procura. As crianças estão com saudade das tias, estão com saudade da igreja, estão com saudade dos amiguinhos. A igreja está disponibilizando material para as crianças. Deus abençoe. A Vânia está aí. Vânia aparecendo aqui para mim. Acho que é porque está em uma sala de vídeo aí, nem todo mundo aparece para mim. Mas olha, todos que estão nos vendo agora, nem todos eu consigo ver aqui, são muito bem-vindos. Eu trago vocês no coração, tenho orado muito por cada um.
e Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.